Estamos começando mais uma edição do podcast Filhas do Sol do Equador, um projeto da APAC em alusão ao mês da mulher. E hoje estamos aqui com essas mulheres fortes, mulheres que exercem papéis de liderança. A doutora Lívia Leão, procuradora da OAB Piauí, advogada, uma mulher determinada e que hoje está numa posição onde ela decide, ela é quem toma as decisões. Estamos também aqui com a doutora Nídia Carvalho, advogada, e exerce papel de liderança dentro da sua igreja, né, da denominação adventista do sétimo dia, e ela hoje exerce esse papel de liderança, um papel que antes era predominantemente masculino, mas que hoje as mulheres estão aí, e ela vai falar um pouco da experiência dela. E estamos aqui também com a doutora Tânia Bastos, juíza de direito do TRT, 22ª região, aqui na cidade de Teresina, e ela vai falar também da sua experiência como uma mulher que sabe muito bem o peso e a responsabilidade da assinatura feminina. E é isso, vamos começar o nosso podcast, vamos fazer agora, ter um momento de conversa maravilhosa junto com essas mulheres. E eu quero começar perguntando, né? Quando uma mulher ela ocupa um espaço de decisão institucional, não é apenas em um nome que aparece ao final do documento, né? O que nós vemos também é um símbolo de autoridade, legitimidade e transformação histórica. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre algo que vai além da presença feminina nos espaços de poder. Vamos falar sobre o peso da decisão quando ela carrega essa assinatura, uma assinatura feminina. Então, será que as mulheres decidem diferente? Será que o poder institucional tem um significado diferente quando é exercido por mulheres? E qual é a responsabilidade simbólica que acompanha essa posição? Então, a primeira pergunta eu quero fazer para a senhora, doutora Tânia. Doutora, existe um momento muito forte na carreira de quem ocupa a magistratura e é um momento em que se percebe que uma decisão tomada pode mudar o destino de alguém. E eu queria saber em que momento da sua trajetória a senhora percebeu o peso real da sua assinatura. Boa tarde. Eu acho que as coisas para mim sempre aconteceram muito rápido na minha vida, né? Eu formei com 20 anos, eu sempre tive uma noção de justiça muito grande, desde criança. Então, assim, eu pegava briga no colégio com o professor para defender a amiga, sempre tive isso. Sei como é. Eu sempre quis a magistratura, né? Passei primeiro pela Defensoria, depois pelo Ministério Público, mas eu sempre quis a magistratura. E eu vou te colocar uma frase que um juiz federal, amigo meu na época, acho que ele já deve estar até aposentado, doutor Pompeu, ele disse para mim no dia da minha posse: se essa toga é a toga que pesa, mas é a toga que realiza. E eu acho que é isso. Eu digo muito para aluno, para os meus colegas juízes, que um processo ele não é um número. Ele não é um carmalhaço de papel, quando a gente tinha papel. Ele se resolve na vida e na esperança das pessoas. Então, eu acho que uma das coisas que eu sempre faço, primeiro, eu sou muito técnica nas minhas sentenças, nas minhas audiências. Quem já fez sabe que eu sou muito técnica. Mas eu acho também que justiça não é só técnica. A justiça ela tem que ter bom senso, ela tem que ter humanidade. Porque muitas vezes a gente, além das esperanças das pessoas, por exemplo, na justiça do trabalho, muitas vezes você está lidando com miséria contra miséria, por exemplo. Muitas vezes você está lidando com um empresário, um pequeno empresário, que ele colocou todas as economias ali, sabe? Todas as esperanças dele, o negócio não deu certo, por falta de assessoria, por falta de N coisas. Então, assim, você tem que ter esse lado humano dos dois lados. Ou, às vezes, as pessoas chegam que a animosidade é tão grande que elas não conseguem
ter raciocínio lógico para tentar fazer um acordo. Então, é aquela hora que o juiz pesa, que é aquela hora que você chega e diz, não, vamos acabar com isso aqui, é daqui para frente acabou a história, vamos embora resolver. Então, ser juiz é muito isso. É o aplicar o braço da lei? Mas é também acolher, é também ter o bom senso, é também saber conversar com as pessoas. Porque em audiência acontece de tudo. Eu já passei N coisas, assim, tipo uma reclamante que teve um problema de saúde mental por pressão no emprego, e ela simplesmente teve uma crise na audiência. Ela começou a se morder, a se mutilar. E aí eu tinha saído da sala para atender um telefonema da minha mãe na hora, e aí o chefe de audiência olhou e disse, doutora, ela está tendo uma crise lá. Eu digo, eu vou entrar. A senhora vai entrar? A senhora tem coragem de entrar? Eu digo, eu vou entrar. E aí eu entrei. Segurei na mão dela, disse, você vai terminar o seu depoimento segurando na minha mão. E ela conseguiu terminar o depoimento, segurando na minha mão. Mandei tirar todo mundo. Então, assim, tem horas que você tem que ter, sabe, humanidade com as pessoas. Ela se sentiu segura, segurando na minha mão. Porque o juiz assusta. O juiz assusta. E é preciso você ter aquele conhecimento que aquela toga preta, ela assusta. Principalmente assim, na Justiça do Trabalho, que são pessoas muito humildes. Às vezes a pessoa chega lá, ela botou a melhor roupa para ir para lá. Sabe? E ela não consegue falar. Você olha assim, ela está completamente bloqueada. E aí a hora do juiz entrar, eu brinco muito, eu digo, olha, gente, tem essa cara feia, mas não dá de morder ainda não. Vamos embora. E tal. Aquilo, sabe, quebra aquela coisa do ambiente. E ser juiz é muito isso, que eu acho que é muito isso. É você agir com técnica, mas também com muita humanidade com as pessoas. Você tem que saber o limite da pessoa que está do seu lado, na sua frente. É isso, o impacto humano, né, da decisão. E impactante também o relato da doutora, porque é difícil até para nós, né, Lívia? Sim. Que exercemos a advocacia, às vezes tem juiz que a gente consegue fazer, tem juiz que a gente tem. Eu tenho fazer 8 anos agora em abril de advocacia, e eu sou bem honesta em dizer que tem magistrado que ainda... Eu dou uma de durona, mas no fundo eu tô tremendo, entendeu? Mas eu vou. São muitos perfis, né, que a gente tem que lidar e tendo jogo de cintura para ir contornando, porque o cliente está ali, precisa ter a demanda dele, né, resolvida. E aí cada magistrado tem o seu perfil, né, e a gente tem que ir tendo esse jogo de cintura para tomar decisões também na hora certa, saber como se portar na audiência, de que forma conduzir, ter um pulso firme na hora de orientar e muitas vezes segurar ali o nosso cliente, porque às vezes ele quer, ele gostaria que, às vezes ele até imagina que a audiência ali é um ambiente de luta, de um ringue de boxe, uma coisa assim que muitos até estranham quando a gente entra na sala de audiência e, opa, tudo bom, como é que vai? Ele acha que já está inseguro, ele já se sente inseguro. Então aí, por trás, já foi comprado. Já foi comprado, tá tudo combinado. Não é assim, né? Isso. Os conflitos, eles estão ali para serem resolvidos, mas precisa se ter razoabilidade, discernimento, né? nas coisas. E isso tudo envolve o poder de decisão. É a decisão de que tipo de postura que você vai adotar para lidar com aquela situação. Que é o que a doutora Tânia, né, bem colocou aqui, a escolha, a decisão dela de como ser uma magistrada, né, de como lidar com esses conflitos que vêm diariamente para ela, né, analisando aí como um todo, não é, doutora Tânia? Suavizando uma situação que muitas vezes é extremamente difícil, tensa, né, mas que precisa ser resolvida. Sim, né? E o que eu agora acabei de pensar na sua fala, Lívia, aqui também, o quanto que a gente, nós advogados, doutora, e é por isso que é importante esse debate, para que a gente
escute a sua fala como magistrada e que eu escute a nossa experiência como advogado, porque quantas vezes acredito que todo advogado já passou por isso, eu já fiquei ansiosa para esperar em saber qual juiz ia ficar responsável pelo meu processo. Só porque pela segurança e pela confiança que a gente acaba adquirindo em magistrados que agem como a senhora, de que no mínimo ele vai ter um pouco de cuidado na análise do caso. E que se ele negar o meu pedido, que realmente é porque é um pedido que ele não tem como conceder, mas que ele analisou da forma mais humana e técnica possível, porque a gente também quer que ele seja técnico, a técnica, né? É fundamental. É fundamental. A gente não quer que ele seja só humano, não. A gente quer que ele seja técnico, mas que ele também não esqueça de ser humano, porque a junção desses dois aí deixa... A gente respira isso assim, ó, pronto. Pelo menos eu vou conseguir conversar, despachar com o juiz. No mínimo ele vai me receber e a decisão dele, de fato, vai ficar com ele. Mas isso também traz uma segurança para a advocacia. É outra coisa, assim, se eu tiver no fórum, um advogado não precisa marcar comigo. Todo mundo lá sabe. Recebe eu recebo tranquilamente. Eu recebo todo mundo. Que maravilha. Vou ter que advogar no trabalhista. Eu recebo todo mundo. Tem colega de vocês que vai lá tomar café comigo. Vem tomar café. Mas a fala dela é tão interessante, assim, porque nós que estamos em posição de liderança, nós temos que ter a consciência do impacto das nossas decisões sobre a vida do outro. Claro, né? isso, exatamente. E quando a gente tem essa humildade para perceber, como ela está relatando aqui, que ela vai além da técnica, mas ela procura ter esse olhar holístico de ver toda a situação dos dois lados, né, das partes, e olhar com esse olhar também humano, que é muito propício, muito nosso humano. Já pensou se uma IA fosse dar a sentença? Pois é. Né? Então ela já não ia ter, friamente, não ia ter esse olhar humano, e é isso que nos diferencia das máquinas, né? Eu acho que essa é a característica fundamental de todo líder, é ter esse olhar humano e a humildade. Você tocou num ponto muito importante, a questão da IA, né? E a IA, eu não vejo a IA como um instrumento de decisão, não é. A IA eu encaro como um instrumento que veio facilitador, né? De agilizar, facilitar os meios, né? O processo, de agilizar, né? aquele trabalho. Mas quando se trata de relações humanas, e o direito do trabalho em específico, né, doutora Tânia? Muito isso. Ele lida com relações humanas, né? Mas eu acho que todo direito, sabe? De fato, todo direito. A gente tem aqueles que são um pouco mais técnicos, como, por exemplo, conflitos de natureza fiscal, tributária, né? Sim. Mas a gente tem aqueles que são eminentemente mais humanos, né? Como as matérias atinentes ali ao direito civil, ao direito do trabalho, próprio direito penal, né? E a IA é complicado para você esperar que uma máquina decida tendo um olhar humanizado, né? Não tem como. Por isso eu procuro... a IA é um caminho sem volta, né? Mas eu procuro encarar a IA como um instrumento facilitador da nossa vida, né? E que a gente que precisa dominá-la, não é ela que tem que nos dominar. A gente que precisa decidir, ela não vai decidir por nós. Ela pode nos orientar, nos ajudar a chegar a uma convicção, mas são nossa carga cultural, nossa carga de conhecimento educacional, nossa carga valorativa é que vai pesar no momento em que a gente tiver que tomar uma decisão, seja ela profissional, como a senhora enquanto magistrada, nós como advogadas no momento de decidir por qual caminho seguir para melhor ajudar o nosso cliente, seja nas nossas decisões de vida, né? Não há como uma máquina decidir por um ser humano. Eu não vejo isso ainda. Então eu procuro olhar com a IA assim, com bastante cautela e tentando ter essa consciência de que ela não pode me dominar. Sou eu que tenho eu que tenho que usá-la, não é ela que tem que me usar. Mas né? você sabe que eu estou lendo um livro agora, eu participo de um grupo lá da PUC do Rio Grande do Sul, de direitos avançados em direito do trabalho, que eu fiz mestrado e doutorado lá. E terminei
ficando por lá. Ainda hoje eu participo desse grupo de estudos. E o nome do livro se chama O Capitalismo de Vigilância, que é uma autora americana, acho que é Shoshana, eu não lembro o nome, o sobrenome, que ela estava falando sobre como o Google e as outras, né? O Google é porque ela fala muito porque foi a pioneira nesse tipo de coisa, que ela utiliza dos algoritmos para te obter os teus dados e, ao mesmo tempo, te influenciar para ter um comportamento preditivo de como você vai se posicionar. Então, assim, se você começa a olhar essa questão da IA, você vê o tanto que isso é perigoso. Sim. Porque ela vai chegar a um nível que a gente não tem nem noção, né? E muito rápido, que as legislações não conseguem fazer um meio de regulamentar essa questão. Então, é muito interessante. Eu estava lendo o Nexus, que é do Yuval Noah Harari, e depois estou lendo esse do Capitalismo de Vigilância. Dá medo. Dá medo quando você começa a olhar as conclusões dela, somente sobre o Google e sobre o Facebook. Ela faz muito essa... Porque o Google foi o pioneiro, o Facebook entrou depois. E ela, analisando isso, você olha e diz, meu Deus, onde é que nós vamos parar? Porque a partir do momento que está nos influenciando a gente pensar para ter um comportamento preditivo do jeito que a máquina está querendo, é muito complicado. Sim, muito complicado mesmo. Agora eu quero fazer uma pergunta para a nossa Procuradora-Geral da OAB, doutora Lívia Leão. Lívia, a OAB ela é uma instituição que participa ativamente nos debates constitucionais, políticos e institucionais. O que eu quero saber de ti é a presença feminina nas estruturas de poder. Você acha que ela ainda é uma exceção ou ela já começou a se tornar regra? E também, se você acha que na verdade, o que você acha? Se a sua assinatura ela representa apenas a sua função ou ela é uma mensagem institucional? Com certeza, é uma mensagem institucional e que torna tudo mais... Como é que eu vou até parafrasear que a doutora Tânia, mais assustador, né? Porque é uma caneta que ela traz um peso, né? Quando eu estou assinando, quando a doutora está assinando, quando vocês estão assinando uma petição, a gente está ali colocando nosso nome e representando anseios, vontades, né? Diretrizes, né? Que estão ali carregadas em cada letrinha daquela. Então é um peso, é uma responsabilidade muito grande. Eu não posso dizer que a presença feminina já é uma regra total, não é uma regra ainda. A gente já avançou muito, né? Eu estava lendo alguns artigos, né, sobre essa questão do peso da assinatura feminina e ela marca-se uma transição, porque a mulher ela saiu daquele terreno de ser tutelada, né, no começo de tudo. A mulher ela era sempre ali uma pessoa que era cuidada, que sempre tinha alguém responsável por ela, ou era no começo o pai, e após o casamento ela passou a pertencer e ficar aos cuidados do marido. Então, a partir do momento em que ela começou a poder expressar a sua vontade, até chegar o momento dela ter uma caneta com o peso de assinar e concretizar uma decisão, né? Foi aí uma transição dessa era de tutelada para uma era de autonomia, né? Então, foi um caminho muito longo e para muitas ainda está sendo um caminho, né? Que está sendo andado. Não é, por isso que eu digo que eu não vejo, não é mais uma exceção, jamais não é, mas também infelizmente ainda não é uma regra. O nosso desejo era que fosse, né? Mas infelizmente ainda não é uma regra. Por quê? Porque a mulher, ela historicamente, ela sempre foi muito questionada, né? Sempre foi muito questionada. E antes a gente já avançou até nisso, porque antes nem questionada a gente não era. A gente só era amém, é assim mesmo,
É dessa forma. É para me casar com ele? Tá bom, vou me casar com ele. É assim, tá. Eu vou ter 5 filhos. É 5 filhos, meu marido mandou, eu não tenho autonomia para decidir. Né? E a gente foi passando a ter permissão, ou se dar permissão de pensar. Né? E a partir dessa permissão de pensar, ter o poder de ter a permissão de decidir. Né? E eu digo uma permissão mesmo, porque a permissão a gente já tinha se dado a partir do momento em que a gente se permitiu a avançar no nosso pensamento, em ampliar o nosso conhecimento e a criar aquela coragem de expor aquilo que a gente pensa. Mas levou-se um tempo para que fosse permitido a gente a expor aquilo que a gente pensa e mais ainda para que a gente pudesse sentar, alçar uma posição onde a gente realmente tivesse aquele poder de decisão. Né? Mas é uma decisão sempre que traz um peso enorme pela representatividade e também pelo fato de que nós somos extremamente sempre alvo de questionamento naquilo que a gente decide. Né? Sempre quando é um homem que decide, quando é uma mulher que decide. Né? Você viu até um episódio recente que teve de uma fala de um jogador, foi um comentarista, ele, mas quem apitou ali naquele momento, aquele lance do futebol, foi uma mulher que apitou, né? Tipo, como se a decisão, a análise dela da jogada daquele momento, e a decisão que ela tomou, né, eu não lembro bem se ela marcou uma falta ou um impedimento, eu não sei o que foi bem, mas o que me marcou foi essa fala. Foi uma mulher, como se a capacidade dela de analisar o todo e decidir fosse menor, né, inferior à decisão, à capacidade ele estava justificando a derrota do clube dele. Pronto, exatamente. Né? Então, não foi? Eu assisti, foi. A gente decide, a gente já conseguiu alçar posições de decisão, mas a gente ainda permanece, infelizmente, sendo objeto de questionamento quanto às nossas decisões. E com isso também se torna objeto de questionamento a nossa capacidade. A mulher ela é o tempo inteiro questionada na sua capacidade como mulher, como mãe, como esposa, como profissional. É como se a gente tivesse que viver a cada dia provando tudo e mais um pouco. Né? E isso torna o nosso papel ainda mais importante, traz uma responsabilidade ainda maior, porque as mulheres que hoje sentam em posição de liderança, em posição de decidir, elas estão ali também principalmente como um espelho para as que vão vir, né? E elas vão observar o que você fez, como você agiu diante das adversidades, né? E como que você formou as suas convicções na hora de você colocar ali a tua assinatura, o que você enfrentou. Cada mulher é uma escola para outra mulher. Eu sempre trago isso comigo. Cada mulher é uma escola para outra mulher, porque a gente se espelha, né? A gente vai sempre se espelhando para poder ir conseguindo nos superar cada vez mais. Sim, maravilhoso sua fala, Lívia. E me lembrou exatamente o que eu falei para a doutora Noélia, que com certeza a senhora conhece, que é a nossa secretária-geral da OAB. E uma vez eu falei para ela, eu disse, Noélia, talvez você não tenha nenhuma noção da grandiosidade que é o lugar que você ocupa. Porque você você pela primeira vez, como mulher negra, entra numa diretoria de ordem no Piauí, você abriu o espaço, você não só conquistou um espaço seu pela primeira vez, você abriu um lugar que nunca mais ninguém vai ousar não preencher com uma de nós. Verdade. Então, o poder da representatividade, porque esse lugar agora é nosso por direito. Nós vamos reivindicar. E nunca mais não vai ter uma mulher negra naquele lugar. Então, uma outra coisa também que eu queria falar é justamente do que você falou em relação a essa questão de você ter que se provar, né? A gente tem que se provar todo dia. Não é nem para nós mesmos. Não. E às vezes porque o peso que vem de fora faz a gente duvidar. Sim.
Quantas vezes nos sentimos cansadas, né? Mas, enfim, que bom que a gente consegue, essas mulheres que dão conta de tudo e que no fundo, eu adoro poder dar conta de tudo. Mas eu vejo um lado positivo também nessa pressão pela qualidade da decisão, como ela colocou aqui. Vocês podem fazer pesquisas aí, como as mulheres, elas estudam muito mais tempo. Porque nós precisamos provar elas fazem muito graduação, mais. vão atrás do mestrado, vão atrás do doutorado. Para não ser questionado. Assim, nós mulheres estamos buscando o aprimoramento profissional para que as nossas decisões sejam decisões de qualidade. De qualidade. E quem vem questionar essa decisão é porque, de fato, esta pessoa não está preparada. Né? Então, muitas vezes ela questiona o outro pelo fato do desconhecimento mesmo, pelo fato da ignorância mesmo. Mas eu vejo muito esse empenho de nós mulheres, e onde estamos, buscamos sempre realizar o melhor dentro das nossas possibilidades. Mesmo com N obrigações, como você acabou de falar, doutora, né? Sendo mãe, né? Temos outras responsabilidades também em relação à nossa casa, em relação ao nosso matrimônio. Mas é uma característica peculiar nossa de conseguir ter sabedoria, né? E temos que buscar esse jogo de equilíbrio para poder estar nesses ambientes com qualidade e buscando o autocuidado. Eu estava falando para a Larissa que hoje lá no órgão que eu trabalho, nós fizemos um dia de homenagem às mulheres. E a fala foi exatamente isso. Porque às vezes a gente quer também dar conta de muitos afazeres e a gente acaba se descuidando fisicamente, mentalmente, e aí às vezes quando a gente está ali cansada e as pessoas não compreendem, então é nesse momento que a gente tem que fazer uma reflexão. Eu estou me cuidando? Porque nós temos isso, essa capacidade do cuidado, né? Sim. Então a gente tem que buscar o autocuidado. É verdade. Né? E eu vejo muitas colegas no meu trabalho que falam assim, Nídia, eu estava estudando, estou fazendo aqui uma pós, e acaba que eu fico trancada no escritório e não dou atenção pro meu filho, e fica naquela culpa. É porque, na realidade, é o peso histórico da mulher, né? A gente foi criada para servir, né? A gente, quando as mulheres de antes, elas tinham aquela responsabilidade, enquanto filhas, ajudar a cuidar da casa, ajudar a mãe, ajudar a criar os filhos mais jovens, era sempre naquela posição de servir, né? Sempre estar ali servindo o outro. E a gente carrega muito isso, né? Principalmente quem já tem aí a vivência da maternidade, a gente acaba ampliando aquela teia da maternidade, levando até para o trabalho. Ali é a mãezona aqui de todo mundo, né? Porque a gente já tem aquele instinto de ver aquele seu meio, seu entorno ali, todo mundo bem, a situação ali equilibrada, todo mundo, tudo sob controle, né? E até porque a mulher, ela tem esse ímpeto de organizar, de querer que tudo ao seu redor esteja funcionando bem. Porque a gente tem essa necessidade, né, de que as coisas estejam fluindo para que a gente possa estar bem. Sim. Então, por conta dessa nossa cultura de sempre servir, a gente está sempre com os olhos muito voltados para os outros. E aí a gente dificulta essa parte do olhar para si. E esquece que ninguém cuida bem do outro se não estiver cuidando bem de si. Porque vai chegar um momento que esse ferro, né? Essa barra de ferro, ela vai, né, enfraquecer um pouco. Porque, enfim... Eu passei muito por isso, assim, quando meu marido teve uma doença autoimune e ele ficou 15 anos na cadeira de roda. Nossa. E eu comecei a adoecer junto. E aí eu me toquei e fui para uma terapeuta. Fiz 3 anos de terapia. Porque é incrível, as pessoas acham que você deve adoecer junto. Senão você não é uma boa esposa. E você não é boa esposa. É verdade. E ela trabalhou 3 anos comigo exatamente desconstruindo isso. Ela dizia, olha, quem está doente é ele. Você não pode adoecer. Porque se você adoecer, quem vai cuidar dele e de você? É verdade. Então, você tem que ter você não tem que ter culpa por você sair uma hora, tomar uma cervejinha com as suas amigas, ir num casamento, porque eu não ia mais para nada, ir num casamento de algum amigo seu. Você
pode perfeitamente colocar uma pessoa lá, coloque seu filho, mas você não pode deixar de viver, porque senão você vai se destruir junto. E aí, depois desses 3 anos de terapia, que assim, para mim foi uma dádiva, eu me desconstruí isso. Eu comecei a entender que realmente a gente precisa se colocar também num lugar de autocuidado. De prioridade. De prioridade, de se priorizar para você desempenhar todas as suas funções de uma maneira, digamos assim, pelo menos razoável. Porque não tem justificativa para você se destruir. Sabe? Mas isso a sociedade te cobra muito, é impressionante. Sim, cobra. Impressionante. Observam tudo, né? Exato. Fazem assim, observam até do comportamento da viúva no momento de um velório. Se ela tá chorando muito, tá querendo dar show. Se não chorou é porque não tá sofrendo. Quase chorando, tá dando graças a Deus. Exatamente. Então, a mulher fria. É uma vigilância e não eterna. são capazes de entender que cada pessoa tem o seu processo de luto. Tem a sua forma de expressar ou não expressar suas emoções, de reagir, porque não é todo mundo que consegue situações. expressar. Né? Uma boa parte fica com aquilo ali para si. Né? Às vezes o choro vem só ali num banheiro, bem trancadinho, escondido de todo mundo. Né? Ainda mais quando ela é uma mulher que luta para manter aquela imagem de uma pessoa sempre forte. Né? E que chorar é sinal de fraqueza, né? Igual os homens, né? Eu lido muito com isso, eu me cobro muito quanto a isso, porque a imagem que muita gente tem de mim, e a Larissa que convive comigo um pouco mais, ela sabe, é uma imagem realmente de uma pessoa forte, imbatível, que ninguém é capaz de me fazer derramar uma lágrima, ou de me calar ou me recuar. Né? E a imagem que se tem é essa. E às vezes quando alguém me pega num momento desse, até se assusta. E eu mesmo me cobro, né? Às vezes quando eu enfrento um problema um pouco mais difícil, é uma coisa da minha natureza, quando eu tô muito zangada, ou quando eu não digo nem muito triste, porque o triste já é natural a gente se emocionar quando tá triste, mas a minha fraqueza naquele momento que eu estou extremamente zangada, contrariada, eu tendo a me emocionar. Às vezes, quando eu estou ali naquele extravasamento de emoções, aquele momento meu de frustração, às vezes ele vem acompanhado por lágrima. E eu me cobro isso porque geralmente, essencialmente, lágrima, ela é quase o tempo todo associada à fraqueza, né? A você ser muito emotiva, ou você não ter um equilíbrio emocional, né? As pessoas tendem a associar a lágrima, a emoção, a como se fosse uma pessoa fraca emocionalmente. E não pode ser assim, porque cada pessoa tem a sua forma de externar seus sentimentos, sejam eles de frustração, de raiva ou de tristeza mesmo, né? E a gente precisa ter cuidado com isso e não se cobrar muito, sabe, Larissa, quanto a isso, de que nós temos que ser sempre o espelho da perfeição e o espelho da fortaleza, sempre. Até porque se a gente assim o fosse, nós não seremos capazes de fazer o tanto de coisas que a gente faz. Exatamente porque nós não somos só rocha. Exatamente. Né? Nós somos pessoas que as mulheres, elas são maleáveis, a gente é extremamente adaptável a pessoas e situações, e é isso que faz com que as nossas decisões sejam mais humanas, porque a gente pensa 360 graus, a gente pensa como um todo. A gente não avalia só tecnicamente, com base nas leis, como a doutora Tânia falou. A gente entende que no meio daquelas leis ali tem pessoas com as suas necessidades, né? Sim. E com um problema que precisa ser resolvido e que tem que ser olhado o todo. E não só ali aquele artigo, aquele inciso. E que cada caso é um caso. E que cada caso é um caso. E em relação ao que você falou, Olívia,
em relação ao choro, né, de não chorar, de ser forte o tempo todo. Eu aprendi isso, e eu já vou fazer um link agora com a pergunta que eu vou fazer para a doutora Nídia. Eu aprendi muito sobre isso no âmbito religioso, né? E então eu fui buscar dentro da minha fé compreender, e compreendi que eu poderia sim chorar, sim, que eu poderia ter meu dia de dor, eu só não poderia deixar que isso perpetuasse na minha vida. E que eu não precisaria provar nada para ninguém. Sim. E que o Deus que eu acredito, Ele cuidaria de mim naquele momento. Então, aproveitando e fazendo o link com a parte religiosa, que é muito, muito relevante aqui hoje nesse debate, eu quero te perguntar, né, Nídia, liderar em ambientes religiosos exige também tomada de decisões importantes, a gente sabe disso, muito importantes. Muitas vezes envolvendo valores, conflitos e direcionamentos, né, comunitários, sobre vida pessoal, sobre relacionamento, enfim. Então, o que eu queria te perguntar é como a fé influencia a forma como uma mulher exerce liderança e toma decisões? Pronto, ótima pergunta. Porque assim, muitas vezes a gente acha, né, pelo senso comum de quem não conhece, a Bíblia é machista, né? A Bíblia sempre traz ali o protagonismo masculino, né? E eu estava vindo para cá e buscando trazer à minha memória quantas mulheres Deus colocou em posto de liderança. E eu me lembrei de Débora, né? Débora, ela era uma juíza, doutora, no contexto da nação de Israel, né? Judite então, também é uma mulher extremamente forte. Então Deus levantou Débora ali, e Débora, ela era a juíza, e acabou que ela ficou numa posição estratégica militar, porque o comandante militar, que era Baruque, ficou com medo de ir à guerra. E Baruque chegou para Débora e foi se aconselhar com ela. E Débora disse, não, vá, Deus está ordenando que a gente, né, que nós temos que realmente participar dessa batalha. E ele falou assim, pronto, pois eu só vou se você for. Né? E assim, se vocês buscarem ler aí a Bíblia, onde fala sobre essa história, vocês vão perceber que outras histórias também, né? Deus levantou Hulda também, que também era uma mulher de liderança também. Esther, né? Esther era uma rainha, né? Então, também Esther teve que tomar uma decisão ali. E qual foi a primeira coisa que Esther fez? Então, agora eu trago para a liderança dentro da igreja, que é um contexto diferente, né? Então, Esther, ela procurou jejuar e orar. Então, assim, dentro da minha liderança na igreja, eu procuro muito fazer isso. Orar, pedindo direcionamento e pedindo sabedoria a Deus. Porque muitas pessoas, elas vêm em busca de um aconselhamento, né? Em busca de um acolhimento, em busca do olhar empático. E aí eu tenho que ter também o meu autocuidado, né? Sim. Porque muitas vezes nesse intuito de acolher muito e de cuidar do outro, a gente não pode esquecer, né, que nós também precisamos desse refúgio. E onde é que a gente busca esse refúgio? A gente busca esse refúgio em Cristo. Né? A gente busca esse refúgio através da oração, através da leitura da palavra. E eu, quando estou muito estressada, assim, com uma carga de trabalho assim grande, ou então diante de um desafio, de uma frustração, eu busco esse refúgio, eu busco esse alento dentro da palavra de Deus. Agora, dentro do ambiente religioso, a gente sabe que é um ambiente muito masculino ainda, né? Muitos líderes são homens, são pastores, né? Mas em muitas igrejas, as mulheres já estão avançando em posição de liderança. Então, a gente já encontra pastoras, a gente encontra já diaconisa, primeiras anciãs. Então, a primeira anciã dentro de uma igreja, ela tem o mesmo papel que um pastor, né, de liderança. E é uma liderança diferenciada. Sempre a liderança feminina é diferenciada. Porque os homens, eles são muito estratégicos, objetivos, ali, pontuais. A mulher não, ela tem esse olhar holístico, esse olhar acolhedor, né? Ela tem mais aquele senso, né, de pensar um pouco antes de decidir, porque pode afetar uma outra mulher ou até ela mesma, né, como posição de liderança, e que a gente tem que estar sempre dando o exemplo, como você falou, que uma mulher, ela é um espelho para a outra, e de fato a liderança, ela é isso. Quando você está no papel de líder, você é um espelho para o outro, né? E o outro, ele busca em você,
né, um exemplo. Eu digo isso porque eu estou como secretária de um clube de desbravadores e já fui diretora associada, eu trabalho com adolescentes, e os adolescentes, eles buscam muito referência. Sim. Né? E é isso que a gente não vê no mundo de hoje, uma referência, porque eu digo pela minha filha, os adolescentes buscam referência na internet, são os youtubers. Né? E muitas vezes eles não têm nada né, de valores, alguns, né? Não tem muitos valores éticos, morais para repassar para um adolescente, né? E é por isso que eu gosto muito de ler biografia, porque boas biografias, né, traz muito aprendizado. E são tidos como influencers, né? Que tipo de influência, né? Pois é, essa é a grande questão. Essa é a questão, né? Não aqui generalizando. Mas assim, então eu tenho muito essa preocupação, né, de enquanto líder dentro de uma instituição, né, grande como a Igreja Adventista do Sétimo Dia é, uma instituição religiosa que tem presença no mundo inteiro, e o Clube de Desbravadores também tem presença no mundo inteiro, né? Então, assim, é muito gratificante. E a gente percebe, eu fui buscar esses números no IBGE, que 55,4% dos evangélicos no Brasil são mulheres. Então, isso representa 30 milhões de fiéis. Então, dentro da minha igreja, eu já percebo isso. Essa mudança. As mulheres, elas estão em todos os ministérios. Hoje eu digo assim, se tirar a mulher de dentro da igreja, gente, a igreja vai passar um maus bocado. E na nossa igreja, a maioria, né, das lideranças de ministérios é feminina. Exatamente. Mas essa é uma questão que ela tem um reflexo em todas as religiões. A gente tem aí o falecido Papa Francisco, que ele era um defensor da presença da mulher cada vez mais, né, dentro. Nós sabemos que o dogma católico, né, a doutrina católica, ela tem um dogma um pouco mais, digamos... Não é nem dogma aí, no caso aí são disciplinas da igreja, são um pouco mais fechados, mais tradicionais, né? Então, ele tinha uma resistência por aquela ala mais conservadora, né, da igreja, por conta dessas visões dele mais, vamos dizer, mais humanas, né? Ele queria colocar as diaconisas. De colocar a mulher tendo um protagonismo maior no papel, né, dentro da igreja, das regras apostólicas romanas, como também aquela questão do acolhimento a homossexuais, enfim, ele buscava aproximar o catolicismo mais de uma realidade mais humana. E o Papa Francisco, ele enfrentou muitos embates, muitas barreiras com essa situação que a gente está colocando aqui. Eu, inclusive, era para eu ter sido evangélica da Assembleia de Deus. A minha avó, ela era chamam, naquela época, pelo menos, chamava os Assembleia de Deus, era chamado de crente. Né? É crente, da Assembleia de Deus, hoje, não é crente. Então, eu adorava ir com ela para a igreja, mas por que eu gostava? Porque eu era pequena, participava do coral infantil, e lá no coral infantil, antes da gente se apresentar na igreja, né, durante o culto, tinha o lanche e brincadeiras, eu amava, né? Mas aí eu fui crescendo, né? E aí eu fui batizada em igreja católica, minha família toda, a família que eu digo diretamente ali, primeiro grau, pai e mãe, são católicos. Sim. E eu percebi que tava meio um pouco de forçação de barra para, tipo, eu deixar de ser católica e ser crente, né? E eu não que eu me indispusesse com qualquer tipo de pressão, mas é porque eu achava que tinha que ser uma decisão minha, né? Com certeza. Como também uma decisão de permanecer ou não permanecer católica, né? Sim. Então, eu me considero uma pessoa católica, porque fui batizada numa igreja católica. Mas hoje eu sou uma pessoa que sou, vamos dizer, uma estudante da doutrina espírita, porque... dentre as experiências religiosas que eu tive, e eu já tive muitas experiências religiosas, foi estudando a doutrina espírita que eu encontrei algumas respostas que eu não tinha encontrado.
Mas isso que você falou, especificamente da questão da igreja, da sua igreja, ela é uma discussão que ela permeia todas as outras religiões. Porque é agora, incrível. Deixa eu só trazer o contexto de Cristo. Porque, assim, para nós cristãos, e você também é cristã, porque você é católica, eu também sou, então cristianismo somos todos, né? Sim. O espírita também é cristão. Cristão também. É porque antes então, tinha separação. É católico e crente, né? Antes se a gente for assim. olhar, se nós formos estudar a Bíblia não precisa nem ser com tanta profundidade. Sim. Nós vamos ver que as mulheres financiaram o ministério de Jesus. Né? Susana. Então, exatamente. São as mulheres que eram então, mulheres Jesus, ricas que andavam. Ele trouxe a mulher ao protagonismo. Né? Apesar da cultura da época, como você falou anteriormente, que a mulher não tinha voz, que a mulher era tutelada, e isso é um fato histórico que não tem como contestar. Sim. Mas Jesus, mesmo diante desse ambiente hostil, preconceituoso em relação às mulheres, ele quebrou esse paradigma, ele quebrou esse preconceito totalmente. E as mulheres perceberam isso, tanto que as mulheres eram seguidoras de Jesus. E elas financiavam o ministério de Jesus. Né? E a minha filha um dia perguntou: mamãe, mas por que não tem uma discípula mulher? Eu disse: ótima pergunta, Liz. Por quê? Porque na época Jesus precisava disseminar o evangelho. E a mulher, ela não tinha autoridade de fala. Então, ali foi mais uma questão estratégica, cultural, que Jesus respeitou. Do que né? preconceituosa por parte dele. Até porque, quando Jesus ressuscitou, para quem foi que Jesus apareceu? Né? Maria Madalena. Para uma mulher, para Maria Madalena. Então, percebe que Jesus, ele valoriza a mulher. Vou colocar valoriza porque ele está vivo, né? Sim. Então, Jesus valoriza, ele percebe a nossa importância dentro desse contexto. Então, é por isso, às vezes, meu esposo disse assim: as mulheres vão dominar o mundo. Eu digo: vão não, as mulheres já estão dominando o mundo. Porque quem abre a vida pública de Jesus e fecha é Maria. Exatamente. É Maria quem abre e fecha. Quando ela diz, pede para ele transformar água em vinho, ele olha para ela e diz: ainda não é minha hora. E ela deu uma olhada para ele e voltou. Mas a mulher... Só ela mesma. Mas a mulher, independentemente da religião dela, ela tem uma essência divina, né? O nosso próprio poder de gestar, de ter filhos, né? De maternar, de tudo, a gente tem uma essência divina, a gente tem uma presença divina sempre muito grande dentro da gente, né? Sempre, porque a gente, historicamente, culturalmente, biologicamente, nós fazemos coisas que os homens não são capazes de fazer. É como eu sempre falo, né? A assinatura de Deus, né? Sim, que está sempre, que ninguém vai tirar, mesmo que você não acredite, permanece dentro de você. Gente, olha, vamos comparar aqui a grosso modo. Um homem, se ele ficar acordado ali 3 noites seguidas, pronto, gripe, febre, 500 dias de cama. Nós, mulheres, a gente tem bebê, até o nosso filho regular o ciclo do sono, a gente perde o sono todas as noites. Gente, é uma força de vida que mantém a gente em pé, e em pé e bem, né? Para poder cuidar do filho ali, que precisa, aqueles primeiros meses ali, é mãe e bebê, né? Verdade. E a gente tá ali, né? A gente dorme, mas com aquele alarme natural ligado, que às vezes faz a gente escutar o choro do bebê sem ele estar chorando. E a gente está ali firme, a gente não pode nem adoecer. Então, isso é tudo muito divino. Então, a presença feminina, né, ela é muito forte na mulher. Muito, muito mesmo. Interessante também na Bíblia, eu me lembrei de uma outra coisa bem importante. Porque, assim, eu confesso que eu era um pouco revoltada com Deus. Porque eu olhava assim: poxa vida, tudo são os homens, como assim? E aí eu fui estudar um pouco mais, né? E eu percebi que a palavra que tem na Bíblia, eu não vou me lembrar agora a palavra em aramaico, dada ao Espírito Santo, é a mesma conotação que Deus deu para a mulher, que é o consolador, né? O Espírito Santo, ele está no papel de consolador. E a mulher, ela tem que deve exercer o mesmo papel
que é o papel da maternidade, de abraçar, de cuidar, que é um papel nosso, a gente não pode abrir mão desse papel. E é tão bom, gente. É né? maravilhoso, gente. O bom. nosso debate, assim, tá lindo, tá incrível. Mas eu quero, infelizmente, nós teremos que encerrar. Mas eu quero agradecer demais a presença de cada um de vocês. Porque, de verdade, foi assim, eu queria simplesmente dizer assim, gente, quem tá esperando aí para ser o próximo, vamos, tem fala aqui volte amanhã. Tem fala para uns 10 podcasts, exatamente, né? porque é muito bom debater sobre isso e trazer esse posicionamento, esse lugar que nós ocupamos, lugares que nós, cargos que nós exercemos, das responsabilidades que sabemos que temos. Então, isso é muito importante. E trazer essa experiência acaba nos trazendo outras falas e outros assuntos e outras histórias e que, de fato, a gente precisaria de uma semana aí, no mínimo, para poder falar e esgotar. Quer dizer, esgotar nunca vai, né? Mas, pelo menos, para a gente satisfazer um pouco essa nossa vontade de falar das decisões que nós tomamos e que nós estamos cientes do que fazemos e que fazemos com técnica, com responsabilidade. E isso é muito importante, e falo por mim também, como vice-presidente da APAC, como diretora acadêmica hoje da Escola Superior da Advocacia. A Lívia fala como procuradora, como advogada, Nídia também como advogada, como liderança na igreja, a doutora Tânia também como juíza. Então, nós somos mulheres que ocupamos lugares de decisões importantes e que nós fazemos com toda a responsabilidade, às vezes maior, da melhor forma, de uma forma melhor, quer dizer, do que qualquer outra pessoa poderia fazer. Então, somos motivos de orgulho para todos e principalmente para os jurisdicionados da doutora Tânia, para os nossos clientes, para os nossos meninos da igreja e do clube, para os que batem na porta da doutora Lívia como procuradora da OAB, enfim. É isso, gente. Muito obrigada. Quero agradecer a todas vocês e também agradecer a todos vocês que ficaram conosco aqui no nosso podcast da APAC, a nossa edição especial em alusão ao Dia da Mulher, né, as Filhas do Sol do Equador. Muito obrigada e até a próxima.